Olá, graça e paz, tudo bem? Bom, o tema de hoje é um tema atual e tem a ver com o que a igreja está enfrentando em todo o mundo. O evangelho woke, através dessa teologia progressista, onde defende algumas ideologias contrárias às escrituras. E nós queremos falar justamente sobre isso, porque tem causado alguns males. Algumas igrejas até estão cheias, mas devido ao evangelho que é diluído com tanta água que deixou de ser o evangelho. Então eu quero falar aqui algumas preocupações, são as principais da igreja. Como pastor, eu preciso ter esse cuidado em falar com você. Então a primeira coisa que nós encontramos neste evangelho woke, nessa teologia progressista, é a relativação da verdade bíblica. Ou seja, a Bíblia contém verdade para eles e não é a verdade. E aí que é o grande problema. Essa teologia enfraquece as doutrinas centrais do cristianismo. Ela reinterpreta textos bíblicos. E você já deve ter visto alguns pastores em seus púlpitos pedindo a reinterpretação ou reescrever as escrituras. E isso é um grande mal. Por quê? Porque eles querem, na verdade, que as escrituras se encaixem com as narrativas atuais desse tal evangelho chamado woke. Para que isso aconteça, eles começam então a diluir as escrituras e dizer então que ela contém parte da verdade, mas não é a verdade. Começa então a diminuir a autoridade das escrituras. E eu quero então refutar isso com dois textos apenas das escrituras que estão lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Ou seja, esta escritura, a palavra de Deus, ela não contém a verdade, ela é a verdade. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Em João 17:17 diz assim, Jesus, orando a respeito dos discípulos, disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é importante entender que as escrituras refutam o evangelho, onde quer relativizar a Bíblia, como se a Bíblia fosse mais um livro, onde se ensina alguma coisa e que ela não é toda a verdade. E eu aqui afirmo para você e refuto, sim, a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade. A Bíblia não pode ser reinterpretada para se ajustar a uma cultura ou qualquer outra circunstância. A Bíblia é a verdade e ela é atemporal, ou seja, depende do tempo. Não importa se é alguém lá do primeiro século, ou antes de Cristo, ou da época de Moisés, ou anterior a Moisés, as escrituras permanecem a mesma, ela não muda. Aliás, lá em Hebreus 13:8 diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Então estamos falando de uma escritura que permanece. O segundo ponto que é importante no evangelho woke, nessa teologia progressista, é que lá eles polarizam os conflitos na igreja. E a polarização é algo terrível. Causa divisão, causa contendas, então trazem debates a respeito da justiça social, da raça, do gênero, de outras pautas que geram discussões e divisões entre os fiéis. E a ideia é separar as pessoas e trazer o ódio, quando a Bíblia trata todos por igual. Diante de Deus não há ninguém maior ou menor, melhor ou pior. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então não tem como polarizar as escrituras dentro de uma igreja. As igrejas que focam nessas questões de gênero, raça, justiça social, acabam então tirando o evangelho puro e colocam o evangelho diluído conforme o seu tempo, a sua ideia, a sua defesa ideológica. Mas como vou refutar isso? Como posso refutar isso segundo as escrituras? É simples.
Se o corpo de Cristo é a igreja e Cristo é o cabeça, então a unidade do corpo ela está acima das ideologias. Eu não posso ter uma igreja que defenda a ideologia A, a ideologia B. A igreja é o corpo de Cristo. E a igreja precisa defender as escrituras, pura e simples como ela é. Então, 2 textos também eu quero utilizar aqui com você, para que você possa ter base para refutar qualquer ideologia que quer separar o corpo de Cristo, dividir a igreja. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, diz assim: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que estejam unidos num só propósito, num só pensamento, num só parecer. Em Gálatas, o apóstolo Paulo também afirma que não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. A polarização hoje ela quer dividir. Então traz a ideologia de gênero, traz a questão racial, traz a questão social, não para ajudar, não para que o evangelho se propague, mas para a distorção do evangelho. Esses 2 textos refutam tudo aquilo que causa divisão dentro da igreja, que faz com que muitas placas se mudem, muitos pastores comecem a defender o evangelho achando que a causa social, a ideologia ou a raça pode alterar alguma coisa. A verdade bíblica deve permanecer. O evangelho não deve ser usado para questões políticas ou ideológicas. Então a igreja, qual é a centralidade das escrituras? Cristo. O que se deve pregar num altar? O evangelho. No altar não se deve pregar política, não se deve pregar ideologias e nem questões sociais. Nós temos que pregar o evangelho da salvação por meio de Jesus Cristo, Senhor. A terceira coisa é a priorização da cultura sobre a teologia. O que é isso? É priorizar a cultura local ou a cultura do momento e então deixar de lado a teologia centrada nas escrituras, deixar de lado o que de fato Deus é e qual é o evangelho pregado. Em alguns casos, a teologia progressista ela pode influenciar nas igrejas a seguirem tendências culturais em vez de se basear nas escrituras. Uma coisa muito importante: o evangelho não é para se adaptar a cada um de nós. A Bíblia não foi escrita para que eu me adapte, para que ela se adapte a mim. Ela, na verdade, foi escrita para que eu mude de vida, para que eu seja impactado, transformado. Quando eu quero que esta escritura se acomode ao meu modo de viver, ao meu estilo de vida, à minha cultura, eu estou então negando a eficácia dela e também negando a fé. Como eu posso então fazer para refutar isto? É muito simples. Nós devemos pregar o evangelho que não é focado em ativismo nenhum, mas em transformação espiritual. Deus não veio para o mundo, não enviou Jesus, o seu Filho amado, ao mundo, para que nós nos sentíssemos melhores, ou como se as Escrituras tivessem a centralidade, nós, os seres humanos. Não. A centralidade da Escritura é o próprio Senhor Jesus. Ele morreu na cruz porque nós pecamos. E por causa dos nossos pecados é que ele veio, sofreu, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus Pai. Ele intercede por nós e sim, ele nos ama incondicionalmente, mas ele não aceita o pecado. E isso é muito importante. Então Romanos, capítulo 12, versículo 2, fala um texto muito conhecido, onde é muito importante que eu e você possamos nos alinharmos nisso. Não se amodem ao padrão deste mundo. O mundo tem um padrão. O padrão do mundo vai ser sempre contrário às Escrituras. Mas transformem-se ou transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é renovar a mente? É a palavra metanoia. Mudança de mente, mudança de rumo, acertar o curso, sair da direção que você está. É como o filho pródigo fez. Ele resolveu sair de casa, foi embora, de repente ele viu que estava numa vida depravada, não tinha mais nada, ele mudou o curso.
ele converteu, ele mudou a mente dele, ele não se amoldou mais, não aceitou mais ficar naquela condição do mundo, mas então voltou para a casa do seu pai. É justamente isso que nós devemos fazer. Quando nós fazemos isso, nós entendemos que recebemos de Deus uma capacidade para experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu e você só vamos provar isso se nós não priorizarmos as culturas, mas sim a Deus, a palavra dele. Então ele se revelará a nós e nós entenderemos o quanto é bom, o quanto é agradável, o quanto é perfeito aquilo que Deus tem para nós. O segundo texto está em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não de Cristo. Aqui é um grande problema porque, na verdade, nós queremos ser aceitados, aprovados, incluídos em alguma sociedade, em algum meio. Muitas vezes nós acabamos aceitando isso só para que então as pessoas nos aceitem, nos aprovem. Só que a cultura muda, as estações mudam, o tempo muda, mas a palavra de Deus diz que a palavra de Deus permanece para sempre. A Bíblia diz isso lá em Mateus capítulo 24, que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Então, se ela não muda, por que o cristianismo deveria mudar? Se as escrituras permanecem a mesma, por que o cristianismo deveria ser alterado conforme a cultura? Então é importante que você não se adeque às ideologias, mas refute e volte para uma mente transformada, renovada pelo poder do Espírito Santo. A quarta coisa, esse evangelho woke traz na igreja e nos dias atuais é a substituição da graça pelo moralismo social. É aquilo que nós podemos dizer de politicamente correto. E nós não estamos aqui para ensinar o politicamente correto. Nós estamos aqui para falar sobre o moralismo social, que na verdade se adequa a algum ativismo. Então, a ênfase de reparação de injustiças, né, sociais, para criar um novo moralismo, é o que tem feito com que muitos achem que a salvação está nisso. A salvação não está nisso. Isso, na verdade, é só para um engajamento. É só para que muitos consigam algum like, muitos consigam atrair pessoas. E nem toda igreja que está cheia significa que Deus está lá. Nós precisamos de transformação. Por isso, o engajamento político e ativismo, ao invés da fé em Cristo, tem atrapalhado a igreja. Nós precisamos refutar isso. E como nós vamos refutar? Nós somos salvos pela fé, não por ativismo e nem por obras sociais. Eu preciso ajudar as pessoas, sim, mas não é porque eu ajudo que sou salvo. Eu preciso defender alguma causa boa, sim, mas não é isso que vai me salvar. O que vai me salvar é a fé em Deus, em Cristo Jesus o Senhor. Por isso Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Em Tito 3,5 diz assim: Ele nos salvou. Não fomos nós que nos salvamos. Ele nos salvou, não por causa dos atos de justiça que nós praticamos, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou para lavar e regenerar através do seu Santo Espírito. Então a lavagem regeneradora pelo Espírito Santo. Ele nos salva e o Espírito Santo nos purifica. Eu quero que você entenda que depende da sua fé em Cristo e não do seu ativismo. Então, sai de tudo aquilo que você acha que vai tornar você alguém especial, salvo por Deus. Fazer o bem é importante, mas não substitui a fé em Cristo como o único caminho para a salvação. A quinta coisa é a desconstrução do pecado e da redenção. Hoje em dia, muita gente tem usado o termo depende. Então, estão desconstruindo o pecado. Ah, mas que isso? Nada a ver.
né? Essa desconstrução do pecado tem afetado jovens, crianças, homens, mulheres no mundo inteiro. Então as correntes progressistas, elas começam a sair da tradição bíblica e começam a dizer que isso não é mais pecado. E então o inferno é minimizado, é reinterpretado por esses pregadores, e isso então pode fazer com que a teologia bíblica pura torne então algo antigo, antiquado, que não tem mais valor nos dias atuais, e cada um se adequa ou se amolda conforme aquilo que pensa. Só que, independentemente disso, nós somos salvos somente pela fé. Mas o arrependimento é extremamente necessário. Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados e eu preciso me arrepender do meu pecado. O pecado é a real desgraça sobre a humanidade e é o pecado que precisa ser arrependido. Você precisa se arrepender. Como disse anteriormente, Romanos 3,23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E também Atos 3,19 diz, arrependam-se, pois, voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Só tem um jeito do seu pecado ser cancelado, anulado, você se arrependendo. Então se arrependa, não viva em pecado, não aceite o pecado, não se amolde ao pecado, não reinterprete a Bíblia como você quer, mas realmente liberte-se. Hebreus 9, 27 ao 28 diz, assim como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Negar o pecado e o julgamento é a mesma coisa de negar a necessidade da cruz. Então, você pecou, nós pecamos, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Precisamos voltarmos para Cristo. Se nós não nos voltarmos a Ele, Ele não se voltará a nós. Ele mesmo disse, volte-se a mim e eu me voltarei a vocês. Então há necessidade que você se volte, reconheça o seu pecado. Reconheça o quanto você necessita de um Salvador. E a cruz, o sacrifício na cruz, foi justamente por isso. A sexta e última coisa é o enfraquecimento da identidade cristã. Na verdade, a identidade de muita gente foi enfraquecida. Como tem pessoas hoje que se acham que são animais, que se vestem como animais, andam com animais e dizem que são animais. Como tem pessoas hoje que estão mudando sua identidade, não sabem mais o que são, não sabem qual sexo tem, nada disso. Mas porque essa distância de Deus faz com que a pessoa perca a sua identidade. Quanto mais nós distanciamos do nosso Criador, menos nós sabemos quem somos. É o nosso Criador que nos dá a nossa verdadeira identidade. Então, até mesmo algumas denominações que adotaram o progressismo radical enfrentam então um declínio da sua membresia e a confusão doutrinária, porque já deixaram as Escrituras de lado. Estão se adequando para que as pessoas estejam nas igrejas. Só que não é isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou para que nos arrependemos, para que possamos sermos batizados, para sermos salvos. Você precisa dar um destino à sua vida. E para que você mude a sua identidade, conheça sua verdadeira identidade, você precisa conhecer justamente Deus, o seu Criador. E a refutação sobre isso é que a igreja deve permanecer fiel a Cristo, não ao mundo. Eu não tenho compromisso com o mundo. Aliás, Deus também não tem compromisso com a minha palavra. Assim como Deus não tem compromisso com a palavra de ninguém. Deus tem compromisso apenas com a palavra dele. Então tudo quanto estiver nesta palavra, ele garante. O que não estiver nessa palavra não garante. Se não estiver alinhado com esta palavra, então ele está nisso. Do contrário, ele não está. Deus não tem compromisso com a minha palavra, Deus tem compromisso com a palavra dele. Mateus 5, 13 e 14 diz, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá mais para nada. Deveria ser jogado fora, pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. O sal também perde o seu sabor, se torna insípido. Para que serve? Para nada. Agora o que é que o sal faz? O sal dá o sabor aos alimentos. É importante que Deus nos dá essa característica de termos o sabor da vida. Nós somos o sabor de viver
por meio da nossa identidade verdadeira, quem somos em Deus. Se você ainda não sabe quem você é em Deus, pode entrar em contato, mandar a sua mensagem que nós vamos te ajudar a descobrir a sua identidade, a te abençoar, não com o Evangelho woke, não com uma aceitação fora das Escrituras, mas com aquilo que as Escrituras nos ensinam. 2 Timóteo, Paulo ele nos ensina sobre isto no capítulo 4, versículos 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, algumas traduções está como comichão, juntarão mestres para si, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. A igreja deve ser luz e refletir somente os valores de Cristo e não do mundo. Então, nos últimos dias, e esses são os dias, onde as pessoas estão procurando gurus, estão procurando pessoas que digam aquilo que eles querem ouvir, e não a mudança que precisa ter. O verdadeiro evangelho nos rasga e nos transforma. Não fala o que nós queremos ouvir, mas fala o que precisa ser dito. Procure uma igreja séria, onde se prega o evangelho, e então lá sirva ao Senhor com alegria, descubra quem você é. Então como nós podemos concluir tudo isso? É simples. Embora a busca por justiça social seja legítima, muitos alertam que o chamado evangelho woke pode distorcer o cristianismo e afastá-lo da sua missão principal. Qual é a missão principal da igreja? A igreja precisa pregar a salvação por meio de Jesus Cristo. Não há outro nome dado acima nos céus ou abaixo na terra, possamos clamar, sejamos salvos, somente o nome de Jesus. O equilíbrio entre a compaixão e a fidelidade bíblica é essencial para que a igreja não perca a sua identidade. Então, tenha esse equilíbrio entre amar as pessoas, mas sem perder a verdade bíblica. E, por último, a Bíblia é clara. O cristianismo não deve ser moldado por ideologias humanas. O chamado dos cristãos é para seguir a Cristo, não movimentos políticos ou sociais, ou ideologias, ou as raças, ou qualquer outra coisa. Devemos agir com a justiça e amor, mas sem comprometer a verdade bíblica. Qualquer lugar onde o evangelho está sendo comprometido, sai de lá. Deus os abençoe.